Vamos lá, então, pessoal. Comentários iniciais, destaques iniciais aqui, antes da gente partir para os grandes esquadrões, começando com o JH Padula. Boa noite, craque. Buenas noites, boa noite, meus amigos da vida, boa noite, os ouvintes todos. Eu fui. Olha lá. Ex-jogador. Gordão. Vamos lá. Ex-jogador de terceira divisão, não ganhei dinheiro com futebol, porém ganhei uma prótese no meu quadril esquerdo. Pessoal, meus amigos, todos, o meu destaque vai para um grande treinador do futebol brasileiro, chama-se Renato Gaúcho. Por quê? Porque o Renato Gaúcho sempre chegava no Grêmio, ele, para ser rebaixado, botava lá na Libertadores. Ele tem uma pecha de, o cara só pensa na praia, não treina o time, mas ele, na prática mesmo, ele faz grandes trabalhos. Então, eu estou aqui para fazer uma referência ao Renato, que está com 20 pontos do Fluminense, somente a 4 pontos do Flamengo. Está ali, está em quinto lugar do campeonato. E, como destaque, eu gostaria muito de falar de um jogador que veio do Napoli, um jogador da Geórgia, que tem um nome esquisito, né, âncora? Vamos ver se você vai acertar. Kvaratskhelia. Cara, olha, jovens do Brasil, o Renato não precisa, agora eu volto no Renato, apresentar DVD para ninguém. Quem não viu o Renato Gaúcho jogar bola, lá na década de 80, assistam esse jogador jogar bola. É a mesma coisa, é como se fosse a reencarnação do Renato Gaúcho e saudando aí o título do PSG. Então, como destaque, eu chamo a atenção para esses dois camisa 7, né? Bom, agora, vamos falar da corneta. O Xambô tá aí? O Xambô tá aí, né? Tá. Vai ter prancheta do Santos em homenagem ao Xambô, viu? Olha aí. Falarei da prancheta do seu time, Xambô. Que merece tá aí também, ó. Bruno Furgeri também tá aí, ó. Bruno Furgeri? Olha o Galo aí, palmeirense. Joga muito, hein? Centroavante, arremata bem no gol. Né, Bruno? Craque. Olha só, qual que é a corneta? A corneta vai para o Xambô, em nome do Neymar, lógico, porque é um jogador... Não vou falar tecnicamente do Neymar. Eu quero falar que quando eu jogava, quando eu estava na fase final da minha gloriosa carreira, quanto pior eu estava fisicamente, mais xingava o juiz, mais eu ficava nervoso com o jogo. Então você deixa de jogar à vontade, de maneira leve. E o que está acontecendo com o menino Ney é isso. Ele passou grande parte do jogo mais reclamando, e na verdade ele reclamava dele mesmo, porque era ele que não conseguia ter condições para jogar. E o time também não ajudava. Então, o menino Ney, infelizmente, é o meu destaque, minha corneta. A cornetinha para o Ney. E a cornetona maior é para o técnico do meu sobrinho Bruno, não é? O nosso querido Abel, não é? Que não achou, principalmente por até hoje ele não ter achado o time titular. Vem mexendo demais na escalação do time titular, troca muito jogadores, né, a cada jogo, e eu não vejo o Palmeiras hoje com o time titular definido. Então, a minha crítica vai para o português, que quando fica nervosinho, esbarra no cinegrafista. Então, assim, muito ruim o nosso querido Abel Ferreira. Quero ver no Mundial o que é que vai acontecer. É isso, pessoal. Falei demais. Hoje eu estou mais empolgado do que deveria. Viu? Passo a bola para vocês. Falou bem. Aí então, bem. Feito o destaque, a corneta do nosso craque. O Xambô falou, ultimamente está difícil falar do Santos. O Jornal Replay, nosso fã também chegou aí, mandando boa noite para todo mundo. E um abraço para o fanático colorado Dudu, que está secando o Varginha. Está secando o Varginha, Dudu? Boa noite. Boa noite, Marcelo, nosso âncora, o craque da turma da panela. Marcelo hoje que é o craque, viu, do time. Não. Boa noite a todos os ouvintes. Eu estou com a faringite hoje, me atacou, coisa de idade, viu? Mas, ó, eu ia mandar um abraço para o Raul,
torcedor do Santos. O Zezão, meu primo, que está aí. Zezão, todo mundo lembra do Zezão. O Gustavo Gé, um grande amigo aqui, torcedor do Sertãozinho. E o Wagner, do Jornal Replay, que sempre nos prestigia, um grande jornalista. Mas o meu destaque vai para o árbitro da partida Santos e Botafogo, que expulsou o Neymar. Ele deveria ter expulsado o Neymar no final do primeiro tempo, porque aquela falta dele já foi desleal. Então, ali, eu já devia ter expulsado dele. Agora, o meu toque positivo é para a campanha do Uberaba Esporte. O Uberaba Esporte vinha mal no Moto 2, já tem uma vitória, 4 empates. Está saindo da zona da degola e está buscando a classificação. O Uberaba fez 2 bons jogos contra o RT em Patos de Minas e contra a Caldense, Poços de Caldas ontem. Um empate de 0-0, mas o Uberaba merecia ter ganho o jogo. Então, meu destaque, mais uma vez, viu, Marcelo? O Uberaba Esporte Clube, o grande time do interior do Brasil. Um abraço a todos aí. Daí, destaques do Dudu. Não tem corneta hoje, Dudu? Só os destaques positivos. Ah, sim. Minha corneta realmente a expulsão do Neymar. Isso aí está sendo falado por todos, mas, na minha opinião, já devia ter sido expulso no primeiro tempo, hein? Porque aquela falta dele já foi uma falta grave, uma falta desleal. Agora, como diz o JH Padula, fim de carreira é duro, hein? Cara, até pancada tá dando. Agora, ele tornou-se um nojento do futebol, um mau elemento do futebol. Tá aí, palavras duras aí do Dudu. Calma. Ó, o Santista aqui, que tem lugar de fala na parada, mandou aqui, ó. Calma, galera. Ney vai renovar, salvar o Santos e trazer o Hexa para a alegria de todos. Aí, esperançoso, otimista aqui o Santista. E o Wagner Costa chegou aí também. Boa noite para o Wagner. O Bruno falou que está sempre aqui conosco, acompanhando o programa. Pô, show de bola, hein? Cezão, seu destaque inicial, sua corneta, boa noite. Boa noite, meus amigos. Do mesmo jeito que eu já antecipo o Uberaba do Dudu, eu acho que eu já sei mais ou menos qual vai ser o seu destaque aqui também. Ah, você vai ter uma surpresa hoje. Não, surpresa? Eu vou destacar no Flamengo. O Flamengo me passou muita raiva na quarta-feira, realmente eu tive que trocar a cueca aqui, que não foi fácil. Mas eu tenho que destacar o Luiz Araújo ontem, porque ele jogou muita bola. O time do Flamengo ele está realmente meio que fazendo um rodízio no ataque. O Filipe Luiz também não sabe quem é titular, quem é reserva. O meio de campo ele já tem mais ou menos na cabeça, mas o ataque ele vai fazendo. Mas eu acho que o Luiz Araújo já está fincando a vaguinha dele lá. Eu acho que não tem como mais ele não ficar como titular no Flamengo. Queria mandar um abraço aí que eu não mandei para o Wagner e para o Cleison, meus amigos aqui que agora estão fiéis aqui assistindo, para minha mãe, que está nos assistindo também. E assim, e falar do Cruzeiro. Você vê que eles falaram, tem que falar do Cabuloso. O Cabuloso ontem realmente foi bem, ele tirou a liderança do Palmeiras, entregou para a gente, né? E chegou junto, né? O campeonato ficou muito bom. Eu acho que agora o campeonato ficou espetacular. Mas o meu destaque principal vai ser para a Dona Dalva. Eu estava assistindo o jogo, o Uberaba, pela federação, estava passando o vídeo, né? E tinha o chat, né? Aí alguém falou assim, põe o Netinho, que é uma reserva da base do Uberaba Esporte, põe o Netinho, e alguém chegou e fala, Netinho é muito ruim, não põe ele não, ele é pior que a minha avó. De repente surge a Dona Dalva, eu sou a avó do Netinho. Põe ele sim, ele tem que entrar no time. E aí virou... Da hora! E no final ela tirou sarro, porque não colocaram o Netinho, tinha que colocar o Netinho, por isso que o Uberaba não ganhou. Então, Dona Dalva, esse aqui, meu destaque vai para a senhora, vem aqui para o Panela, que aqui a senhora vai ser muito bem-vinda aqui no chat, e vai gostar muito. Tá? Agora, a minha corneta, eu vou reforçar a corneta do João, e falar do Abel, a questão comportamental do Abel. Isso aí eu acho que incomoda até os torcedores do Palmeiras.
ele parece um cachorrinho piquinês lá que fica rosnando o tempo todo. É um negócio assim insuportável. É todo jogo isso. Ele, quando o time dele não está ganhando, ele está jogando em cima da arbitragem, jogando a torcida contra o árbitro. E, assim, mal educado com o juiz, mal educado com os atletas, agora até esbarrou no cinegrafista. Então, assim, eu acho que esse rapaz precisa tratar. Isso aí não pode ser normal, né? Comportamental mesmo. Então, minha corneta vai para o Abel aí. E é isso. Que a gente faça um bom programa hoje. Abraço a todos aí. Show de bola. Beleza. Surpreendente o destaque do Zezão. Ainda mais no fim de semana que o Flamengo mete 5. Pois agora, é. Dona Dalva, você passou o link para ela do programa? Não, pois é, precisamos passar para ela aí. Um jeito de chegar lá. Até porque o cara não chama Netinho não tendo uma avó como a Dona Dalva. Né? Pois é, e ela tirou sarro na galera aí, tá vendo? Não colocou o Netinho. Ó, o Alenzão aí. Boa noite, Alenzão. Aliás, que transmissão que o Alenzão fez aí dos jogos do João Fonseca. Eu assisti todos os jogos com ele. E queria elogiar também as análises prévias que ele faz. Que se você não acompanha assiduamente assim como eu, a análise prévia dele, você assiste o jogo com uma outra perspectiva, já sabendo o que esperar. Show de bola. Boa noite, Alenzão. Olha lá, o Wagner Costa mandando. Faça o K imediatamente. Para cima, cabuloso. K deve ser do Caio Jorge, né? Caio Jorge. O Gleison tá mandando tamo junto. E o Lucas também tá por aí. Boa noite pro Lucas também. O Lucas também é Alenzão, hein? Lucas também é Alenzão, né? Também conhecido como Alenzão. Ô, Boca, muito boa noite. Oba. Seu destaque inicial, sua corneta. Boa noite, meus amigos da vida. Boa noite, âncora. Queria mandar uma boa noite também, pessoal de Cajobi, que está nos assistindo, pedir para se inscrever e participar no nosso chat aí. Eu vou começar pela corneta e vou ser breve, porque minha corneta seria também no Neymar. Como a gente não combina o programa antes, ficou todo mundo falando isso. Eu ia falar do tanto que ele prejudicou o Santos com a sua expulsão e justamente com a mão enfaixada branca, né? Aquela mão que ele estava se destacando do uniforme, justamente aquela mão que ele colocou e prejudicou. Prejudicou porque, a partir daí, o Santos se desarticulou com um a menos e acabou tomando gol e afundou mais ainda. Se fizer uma pesquisa, Neymar foi bom ou ruim para o Santos esse tempo, a maioria vai dizer que foi ruim. Mas se você perguntar, você gostaria que o Neymar continuasse no Santos? Os santistas vão falar que sim. Essa é uma controvérsia. Queria também cornetar o baixo nível técnico que o Carlos Ancelotti foi assistir de Corinthians e Vitória. Um jogo safado, um jogo muito mal jogado, com o técnico da seleção vendo aquele. Eu sei que a seleção se apresentou em São Paulo, ele foi lá assistir por isso, né? Convocou o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, também por conta do jogo lá na Arena, foi conhecer o ambiente lá, mas ele assistiu um jogo muito ruim. Baixo nível técnico, Neymar. Meu destaque, eu vou destacar, como o Palmeiras caiu para quarto, eu vou destacar o Bragantino. E dentro do Bragantino, o Fernando Seabra e o John, ex-Palmeiras. John, camisa 10 do Bragantino ali, e parabenizar o Seabra, ele que já passou pelo Cruzeiro, inclusive teve 2023 lá como interino, depois efetivou em 2024, acabou saindo, e está fazendo um belo trabalho, um time estruturado. A gente assistindo o Bragantino e Vasco, dava para ver que o Vasco não ia empatar aquele jogo e, se bobeasse, ia tomar mais. E com relação à folha, né, do Bragantino, ela não é uma das menores, mas ela está longe de ser comparada com o do Flamengo, do Palmeiras, desses times que estão à frente do Bragantino, aí, do próprio Cruzeiro, o investimento aí dos Pedros lá em Minas Gerais. Então, essa é a minha corneta. E um bom programa a todos. Show de bola. Ó,
como tivemos muitas cornetas ao Neymar até agora, e o lugar de fala do Xambô falou que esse time é ruim com ele, mas pior sem ele, Boca. Eu abri uma enquete aí no chat, ó. Neymar deve continuar no Santos? Você responda aí. Só complementando, exatamente. Se você fizer uma pesquisa com os santistas, vão querer que ele continua. A corneta é pelo... Ele não estava jogando mal, ele entrou jogando, ele ia jogar o maior tempo de quando ele estava aqui. Eu concordo com isso. Ele estava numa ascendente. A corneta é pelo ato que ele cometeu, de tentar fazer um gol de mão, né? E a gente sabe que futebol é com os pés, né? La mano de Dios, quis imitar, sei lá, mas ali ficou La mano de la Dios, esse. E com a... Não é do, e com a mão enfaixada, né? Com aquela mão que até a dona Isaura aí... Aquela mão tem um merchan, tem uma atadura ali que é um merchan não autorizado pela FIFA, viu? Tem um jornalista aí que soltou essa mais cedo, não tem os detalhes, não. Ele tem aquela... o que é aquilo? Uma atadura? Uma atadura, né? Então, ele tem uma marca. E que ele tem a ver com essa marca, enfim. Deve sair alguns dobramentos isso daí. Uma multa, provavelmente, né? Bom, ele está aqui dando risada. O Guilherme Cury falou que aceitaria no Mengão, hein? Será? Ganhando 21 milhões por mês? Antes de eu passar aqui para o Dudu Ramos, para o poeta, fazer o destaque dele, eu abri a enquete então, ó. Neymar deve continuar no Santos? Sim, sem Neymar o Santos cai. E não com Neymar o Santos cai. Aí vocês deem a sua opinião e daqui a pouco a gente vê o resultado. Dudu, boa noite. Seu destaque, sua corneta inicial. Ó, comentário importante aqui, hein? Eduardo Padula mandou: beijos a todos, manda ele jogar de Thermomax. Aí. Essa seria uma boa. Thermomax. Patrocina aí. Requinte Decorações mandando um abraço para o grande amigo Dudu. Meu amigo Matheus. Matheus do Requinte Decorações. Dudu Ramos, poeta da bola, seu destaque, sua corneta inicial, por gentileza. Boa noite, gente. Boa noite. 7º programa já, né? Boa noite, âncora, pessoal, e pessoal que está ouvindo aí. Legal. Olha, o meu destaque hoje vai ser o PSG 5-0 em cima da Inter de Milão. É um jogo incontestável, né? Vitória cachapante e tal. Um título procurado, né, de muito tempo, que estava veio com estrelas e tal, até o... Não vou falar dos jogadores para trás, não, senão vou ter que falar de gente que já foi falada demais. Mas foi um grande jogo por parte do PSG, é claro, e um destaque, assim, essa condição que o Luiz Henrique assumiu agora, né? Eu até desconhecia esse lado, assim, mas a história é muito bonita com relação à perda da filha, a maneira dele encarar essa situação e a maneira que ele parece que ele coloca as ideias e que o grupo realmente comprou, né? Porque ele foi campeão com o Barcelona em 2015, o último ano que o Neymar jogou bola, hein? Tem 10 anos. O último ano que o Neymar jogou bola foi 2015, que jogou com excelência, né, claro. E ele rodeado de estrelas, o trio MSN, e dessa vez ele com um time muito bom, Dembélé, então, um time muito bom, mas sem celebridades, assim. Então, um destaque para o Luiz Henrique. E vou dar uma pincelada que a gente vai falar depois nos sorteios de hoje. O Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil é sempre um jogo espetacular, né? Tem o filme Boleiros, que a Marisa Hort fala: você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, meu filho? Já viram esse filme? Hugo Giorgetti, Boleiros. E na Libertadores, o Flamengo e Inter, que eu acho que hoje o Flamengo seria facilmente dado como
favorito, mas eu acho que o Inter tem um poder de recuperação grande até lá. Tem jogadores importantes que estão contundidos agora. Então, esse final do Internacional é um final de cansaço, né? Como o final do São Paulo também. O final do Internacional é parecida com o do São Paulo. Não tem elenco para 3 campeonatos. Mas pode chegar nessa final, nesse mata-mata com o Flamengo, embora eu continue achando que o Flamengo... A gente acha que o Flamengo é favorito, mas é o Flamengo do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo da Libertadores joga aqui com o Internacional decide em casa. O Internacional foi o primeiro colocado e o Flamengo o segundo, né? Então, os meus destaques vão por aí. E a corneta, assim, até com pesar, mas a corneta vai para o Fortaleza, um time carismático, todo mundo gosta do Fortaleza, é difícil cornetar o Fortaleza. E o Vojvoda também, um cara meio que idealista, tá? Uma figura bonita no futebol. Só que o time do Fortaleza esse ano vem muito mal. O Vojvoda já foi capaz de reverter essas situações parecidas como essa, mas eu acho essa mais difícil. Eu acho o time do Fortaleza um time envelhecido. Pikachu, Marinho, aquele zagueiro, acho que Tite. Eu acho que o time... Breno Lopes. Hein? Breno o David Lopes. Também. Sim. Então, a não ser que o Fortaleza faça alguma... Não tem tanta condição, mas ele deve contratar alguma coisa, porque senão a situação do Fortaleza esse ano vai ser uma pena, mas ele corre risco de não dar a volta, não dar a volta por cima. Então, é uma cornetinha para o Fortaleza. Teria uma corneta... É o primeiro fora, né? Não, acho que ele é o último dentro, né? Ele caiu com acho que ele é o quarto. Depois o âncora vai verificar lá na tabela, mas eu acho que o Fortaleza já entrou. Na Libertadores? Não, já entrou na zona de ele já entrou. Ele é o 17º. 17º com 10 pontos. 17º. E tem uma cornetazinha também no Zubeldia, que eu venho falando, eu sou favorável ao Zubeldia, mas eu acho que ele foi mal nessa última semana. Ele entrou com o time principal contra o Náutico no campo pesado, depois entrou com muitos jogadores repetidos, importantes, no jogo da Libertadores, e agora ele me perde 2 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro, o que faz que o São Paulo fique com uma luz... Ele poderia estar melhor no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele escalou contra o Mirassol, ele entrou com um time cansado. O Quingnaldo fez a lei do ex. Até o time do Mirassol merecia um destaque positivo também, né? Vem fazendo uma gordura boa, para depois, na hora da onça beber água lá, talvez ele até escape. E o Mirassol escapando é vaga para time grande cair, né? Então, Santos ali e tal. Vai por aí. E o Zubeldia também, como o Abel, o Zubeldia é expulso todo jogo. E também é mal educado com jornalista e tal. O Zubeldia tem que se tocar. O São Paulo, o primeiro jogo da Libertadores de São Paulo, vai ser fora. Com quem foi que o São Paulo pegou? O Atlético Nacional de Medellín, né? Nacional, O Zubeldia está suspenso para esse primeiro jogo. É um jogo lá, um jogo dificílimo. Ele teria... Enfim. Vamos lá, então. Então, uma corneta no Zubeldia também. Isso aí. Tá, beleza, então. Fizemos aí os comentários iniciais. Só para fechar, amarrar tudo aqui que foi dito. O Santos, ano passado, a essa altura do campeonato, eu vi essa estatística, tinha 13 pontos. O São Paulo está em 13º com 12 pontos. Ou seja, tem 8 times no campeonato com uma campanha pior que a do Santos quando foi rebaixado, a essa altura do campeonato. E o Sport está fazendo a pior campanha da história do Brasileirão com 3 pontos. Então o nível, tem se falado que o nível está muito baixo, e o Zubeldia acho que está se mantendo no cargo por conta dos resultados dele na Libertadores e tudo mais, né? Porque essa campanha do São Paulo realmente no Brasileirão é muito fraca. Foi a minha corneta, âncora. A minha corneta foi esse baixo nível técnico desses times de baixo aí. Perfeito. Bom, vamos lá então. O Alexandre chegou por aqui, o Otávio também chegou por aqui, o Alexandre mandando um abraço para o Dudu. E o Wagner mandou aqui, ó, um amigo disse que Palmeiras está se poupando para o Mundial e que quando voltar, o foco para o brasileiro.
aí o brasileiro volta ao normal. Mas Palmeiras e Mundial na mesma frase não dá. Estou de acordo, Wagner. Vamos